Shalom, graça e paz, queridos, tudo bem? Pastor Gilvan. E nesse dia eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Creio que ela vai ser luz para o seu caminho, lâmpada para os teus pés. E ela está no livro de Neemias, capítulo 13, versículo de número 2, que diz: Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. O nosso Deus converteu a maldição em bênção. Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse Senhor que nós servimos, por esse Deus que nós temos que transforma a maldição em bênção. E eu quero compartilhar com vocês algo que talvez possa chocar o teu coração, que eu quero falar sobre as bênçãos do Covid-19. E aí você pode pensar, mas como assim, pastor? Como que você pode estar falando de bênção, de algo que tem assolado o mundo, algo que tem assolado a nossa nação? E eu quero que você preste atenção, porque eu creio que você vai entender, como nós já começamos aqui lendo, que temos um Deus que transforma maldição em bênção. Eu quero também compartilhar um texto que está em Provérbios, capítulo 24, no versículo de número 10. Provérbios 24, versículo de número 10, que diz: Se te mostrares fraco no dia da angústia, quão fraca será a sua força. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nem por isso nós somos fracos, porque na realidade nós temos um Deus que nos fortalece, nós temos um Deus que nos sustenta. E eu quero desafiar você a confiar nesse Deus, a confiar no Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E quero falar então sobre algumas coisas que eu anotei aqui, que eu entendo que sejam bênçãos que podem vir sobre a nossa vida através dessa situação toda que estamos vivendo. E a primeira situação é que tudo isso tem feito, ou deve ao menos fazer conosco, de devolver o centro da nossa existência, o centro do nosso coração ao Senhor. Então, ou seja, levar Deus de volta ao centro da nossa história, ao centro da nossa vida. E aí eu quero compartilhar com vocês um texto de Colossenses 1, versículo 17, que diz que Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem, ou seja, existem por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então nós estamos tendo uma oportunidade de tirar o centro do homem. Nós temos vivido uma geração centralizada em si mesma, centralizada no eu, no ego, uma geração muito orgulhosa, queridos, uma geração onde o homem é o centro e não mais Deus. Onde a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas onde a gente busca em primeiro lugar a nossa vida, aquilo que nós queremos, as nossas vontades, os nossos desejos. Podemos até pensar que muito da maldade humana, da maldade do coração humano, ela tem a ver com esse orgulho, com as pessoas estarem muito orgulhosas. Tem gente que tem orgulho de ser pobre, outros têm orgulho de ser rico, outros têm orgulho de ter muitos diplomas, outros, por incrível que pareça, têm orgulho da própria humildade, como se isso fosse possível. E esse orgulho, queridos, o que ele tem feito? Ele tem trazido para o homem autossuficiência. Ou seja, o homem se acha autossuficiente, ele tem confiado na força do seu braço, na sua força, no seu conhecimento, na sua capacidade, em vez de confiar nas mãos do Senhor, em vez de confiar no seu Deus. Este orgulho, além da autossuficiência, ele tem levado a uma prepotência. As pessoas estão se tornando prepotentes, estão se tornando arrogantes. Há muita vaidade no coração humano. Quanta desonra, queridos, quanta desobediência, quanto desrespeito, quanto sentimento de superioridade, quanta dificuldade em perdoar, quanta insatisfação nós temos visto nesta geração. Por quê? Porque Deus saiu do centro e o homem tomou o centro.
E eu creio que é um tempo, esse tempo que se chama hoje, esse tempo que se chama agora, é para nós percebermos que não somos melhores do que ninguém, queridos, que nós precisamos uns dos outros, mas acima de tudo, todos nós precisamos de Deus. Então eu creio que a primeira bênção com toda essa situação é isso, colocar Deus no centro, exaltar o nome do Senhor, dar a Ele a honra devida, dar a Ele a glória devida e nos humilharmos, irmos ao pó mesmo pedindo perdão pelas nossas falhas. Talvez você está me ouvindo e isso que eu falei aqui, algumas coisas que eu compartilhei aqui, elas servem para o seu coração, elas servem para a sua vida. Talvez você estava centralizado em você mesmo, talvez você estava se achando autossuficiente e essa situação agora ela está mostrando que nós não temos força em nós mesmos. A nossa força ela precisa vir do Senhor. Em segundo lugar, eu queria falar que a outra bênção que nós temos com toda essa situação é o tempo com a família. Tão corrida que anda a nossa vida, queridos. E aí eu quero compartilhar 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Nós, queridos, temos sofrido nas famílias um ataque tão ferrenho para destruir as famílias, para trazer divórcios, para destruir o conceito familiar, tem abalado as bases da sociedade. Eu costumo dizer que uma família forte faz uma igreja forte e isso faz uma sociedade forte, uma sociedade firmada em princípios, em valores, queridos. Nós temos que aproveitar esse tempo para estar com os nossos filhos, estar com as nossas esposas, as esposas estarem com os maridos. Eu creio que é um tempo onde Deus está nos propiciando algo maravilhoso. Talvez quanto tempo você tem ficado longe, quanto tempo você não tem abraçado seus filhos, não tem beijado seus filhos. Talvez isso não esteja sendo uma rotina na sua vida, não esteja sendo uma rotina na tua história. E eu quero dizer, esse é um tempo que Deus está usando para mudar essa história na tua família, para mudar esta realidade, para que você possa, de fato, aproveitar a sua família, aproveitar a sua casa. Quero falar para você, querido, que a família precisa ser o nosso maior patrimônio. E vamos aproveitar esse tempo e edificar a nossa família sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. Por quê, queridos? Porque se a nossa família está firmada na rocha, as dificuldades vêm, mas ela permanece em pé. Agora, se a nossa família está edificada sobre areia, as dificuldades vêm e a nossa família rui, a nossa família cai. Que seja um tempo de você se unir e crescer como família, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a bênção que eu vejo com toda essa situação, queridos, é uma oportunidade que nós temos de desacelerar. Colocar o pé no freio. Eu quero ler aqui 2 textos. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. E o segundo versículo é o Salmo 37, versículo 7, que diz: descansa no Senhor e espera nele. Então eu creio, querido, que esse tempo onde as coisas estão tão corridas, onde as pessoas querem tudo para ontem, onde conheço pessoas que têm uma carga de trabalho diária de 16 horas, queridos, praticamente não ficam em casa, não estão na sua casa, estão só no seu trabalho. Então é um tempo de desacelerar, é um tempo de pisar no freio. Quantas atividades têm nos consumido física, emocionalmente, espiritualmente? Quanto ativismo nós temos, inclusive dentro da igreja, inclusive um ativismo religioso. Viramos uma igreja de programas, temos tantas atividades para todos os dias, mas o principal, que é o relacionamento, que é a vivência, nós não temos tido. E eu creio que é um tempo de nós revermos estes conceitos, é uma oportunidade que nós temos de rever os nossos valores.
Quais são os valores que você tem? O que tem valor para você? O que de fato você tem valorizado, querido? Se nós perguntássemos hoje para Deus, será que Deus se sentiria valorizado por você? Se você perguntasse para a sua família hoje, será que eles têm se sentido valorizado por você? Ou será que eles acham que você valoriza mais o carro, que você valoriza mais o teu trabalho, que você valoriza mais o dinheiro? O que tem valor para você? Talvez você está me escutando e você está perdido. Eu quero dizer, esse é o momento de você se achar, essa é a oportunidade de você se encontrar, de saber onde está, de saber para onde está indo, e se está indo para o lugar errado, de você mudar a sua rota, de você acertar a sua rota, de você acertar o seu rumo. Eu creio que essa é uma oportunidade ímpar de haver um realinhamento na sua vida. Então veja, já citei 3 bênçãos, queridos. Primeiro, levar Deus de volta ao centro. Segundo, a nossa família. Terceiro, desacelerar. E em quarto lugar, eu quero dizer, eu sei que teria talvez tantas outras coisas, mas sobre o que eu quero falar é sobre esses 4 itens. E o quarto item é abandonar a meninice. Tiago 1,4 diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A grande marca das crianças é a imaturidade para enfrentar os problemas do mundo, as dificuldades do mundo. E por isso elas são preparadas, por isso elas são treinadas, por isso elas são capacitadas dia após dia. E eu creio que a aprovação na nossa vida, queridos, ela produz justamente isso. A aprovação, ela faz com que nós possamos ser aprovados. Eu creio que Deus está num tempo onde Deus está passando em revista a sua igreja. E Deus está dizendo, vocês precisam crescer. Quantas pessoas há tanto tempo dentro da igreja, mas ainda são imaturos, ainda são inconstantes. Não tem uma fé firme, uma fé fundamentada. E eu creio que este é um tempo de abandonarmos a meninice para podermos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Jó fala em Jó 42:5, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós estamos no meio desta pandemia, no meio desta loucura. Não tem como nós escaparmos, não tem lugar para nós escaparmos. Eu vi algumas pessoas até postando na internet, eu queria esconder meus pais num pontinho, eu queria esconder meus filhos num pontinho, buscar depois que isso tudo passasse. Não tem como, queridos. Mas eu quero dizer então para você, aproveite o máximo dessa situação, tire o máximo dessa grande provação, dessa grande batalha, dessa grande tempestade, para que você cresça e que você saia deste tempo, deste período, como um homem melhor, como uma mulher melhor, como uma pessoa que está disposta a ser a diferença, a ser referencial para esta geração. E eu encerro falando, queridos, de outra coisa que nos ensina toda essa situação, que é a gratidão. Precisamos aprender a ser gratos por todas as coisas. Dai graças a Deus por tudo. Jesus, todas as vezes, ele dava graças. Eu separei aqui o texto onde ele diz, graças eu te dou por haverdes me ouvido. Quando ele pediu para retirar a pedra e Lázaro estava morto, ele disse, Lázaro, vem para fora. Mas Jesus, antes disso, ele disse, graças te dou, meu Pai. Antes da grande multiplicação de pães e peixes para aquela multidão, Jesus agradeceu a Deus. E nós precisamos agradecer ao Senhor. Quanta ingratidão nós temos visto nessa geração. Uma geração ingrata, que não valoriza as pessoas, que não respeita as pessoas, que não valoriza aquilo que tem, que não é grato por aquilo que tem. Pessoas insatisfeitas. E precisamos aprender a satisfação.
Eu não estou querendo dizer com isso que você deve parar de sonhar, não, pelo contrário, sonhe, mas seja grato por aquilo que você tem. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu olho muitas vezes alguns vídeos do Nick Vujicic, sem as pernas, sem os braços, mas ele está louvando a Deus, ele está falando do amor de Deus, ele está falando da presença de Deus, ele é grato. Então agradeça a Deus por aquilo que você tem. Você pode sonhar com coisas maiores, mas se você tem um carro, dê graças a Deus por esse carro, mas se você só tem uma bicicleta, dê graças a Deus por essa bicicleta. Se você só tem as pernas, dê graças a Deus por essas pernas. Seja grato, seja grato. A gratidão abre os céus. Eu creio que se nós aprendermos a ser gratos a Deus e agradecer a Deus, isso vai abrir o céu, isso vai gerar o teu milagre, porque toda vez que Jesus agradecia, Ele ali estava abrindo a porta para gerar o seu milagre. Então eu creio, queridos, eu sei que é um tempo difícil, é um tempo de adversidades, mas eu creio que isso traz muitas bênçãos para a nossa vida. Primeiro, é tempo de voltar a Deus para o centro da tua história, para o centro da tua vida. É tempo de você entender que a sua família precisa ter valor. Você precisa valorizar a tua família, querido. É tempo de você desacelerar, pisar no freio. Para, está tudo tão corrido, está tudo tão caótico. Então esse é um tempo de você pisar no freio, de você poder se encontrar, de você poder se achar com você mesmo. É tempo, querido, de você amadurecer e é tempo de você ser grato. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe sobremaneira. Assim eu oro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que esta palavra, Pai, Deus possa ser levada pelo Teu Espírito Santo ao coração de cada um que está ouvindo e possa produzir transformação, possa produzir mudança, assim como a espada, Pai, que penetra, Pai, ao mais profundo da medula, Pai. Deus, que o Senhor, Pai, possa usar esta palavra, ela possa encontrar em cada um que nos ouve, Deus, um solo fértil para ela produzir, para ela crescer e produzir frutos. Eu abençoo, Pai, a vida, a casa, a família de cada um que me ouve, Pai, nesse dia, no nome de Jesus. Amém e amém.